Vamos lá, galerinha. Falando um pouquinho aí do básico da fisiologia, a gente vai fazer um videozinho hoje falando um pouquinho do sistema endócrino, tá? Então a gente vai fazer uma revisãozinha com como que esse sistema aí vai responder à atividade física e como que isso está relacionado à nossa prática. A gente vai trazer bem o básico aí, umas referências bem clássicas aí dos livros de fisiologia, bem clássicos ao mesmo. E bora lá. A gente vai falar então do papel do sistema endócrino na regulação de muitos ajustes fisiológicos e bioquímicos que são feitos pelo corpo em resposta ao exercício. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas que produzem e secretam hormônios específicos na corrente sanguínea. E, embora a gente tenha várias glândulas endócrinas no corpo, a gente vai concentrar apenas em três. A gente vai falar do pâncreas, que é responsável pela liberação de insulina e glucagon. Ambos desempenham um papel muito importante no metabolismo de carboidrato durante o exercício. A gente vai falar das glândulas adrenais, especificamente da medula adrenal, que produz epinefrina e norepinefrina, que tem múltiplos efeitos na regulação de muitos ajustes que acontecem durante o exercício. Por fim, a gente vai falar do hormônio de crescimento liberado pela glândula pituitária anterior. Bora lá. Primeiro, a gente vai revisar algumas das características básicas dos hormônios, às vezes fica um pouco confuso para o pessoal. Eles são substâncias produzidas por várias glândulas endócrinas que são transportados no sangue para vários tecidos-alvo. Nesses tecidos-alvo, os hormônios regulam uma variedade de funções à medida que eles reagem com os receptores específicos daquele lugar. Como eles circulam no sangue, os hormônios têm a capacidade de atingir todos os tecidos do corpo. Por fim, é importante a gente enfatizar que o sistema endócrino trabalha em colaboração com o sistema nervoso para regular a homeostase durante o estresse aí que a gente tem na atividade física. A gente vai começar falando da insulina. A insulina é produzida e secretada pelas células beta no pâncreas. Ela responde após uma refeição, quando o sangue está rico em macronutrientes, sendo a elevação da concentração de glicose sanguínea um dos principais estímulos para a liberação da insulina. Nessa figura a gente vê um intervalo normal de jejum para os níveis de glicose no sangue. O ideal, assim, para adultos saudáveis, é esse nível de glicose está entre 70 e 100 miligramas de glicose por 100 mililitros de sangue. Nessa figura a gente vê a resposta da insulina após uma refeição, quando os níveis de glicose no sangue estão altos. O aumento dos níveis de glicose no sangue estimula diretamente o pâncreas a liberar insulina no sangue, elevando assim os níveis de insulina. A insulina agora vai promover a captação da glicose na maioria das células como combustível. Mas no caso do músculo e do fígado, a glicose absorvida será usada principalmente para restabelecer os estoques de glicogênio que foram esgotados desde a sua última refeição. Essa tabelinha que a gente tem aqui mostra os efeitos metabólicos da insulina na captação e armazenamento de glicose como glicogênio no músculo e no fígado. A gente pode ver que uma vez que os estoques de glicogênio foram completamente restabelecidos, qualquer excesso de glicose da refeição será convertido em gordura no fígado e no tecido adiposo, a famosa pancinha mesmo. Seja um exercício contínuo de intensidade submáxima ou um teste de esforço gradual até chegar à exaustão, os níveis de insulina diminuem durante o exercício. Então, esse declínio nos níveis de insulina no sangue, quando associados à redução do fluxo sanguíneo para os tecidos não ativos, como o músculo adiposo e outras coisas que a gente não está usando naquele exercício, vai minimizar a captação de glicose por esses tecidos. Então, a glicose no sangue pode ser preferencialmente utilizada pelos músculos ativos onde ela é necessária. Como a insulina promove a captação de glicose no músculo, isso aumenta a capacidade de um músculo em exercício de extrair glicose e usá-la como combustível. Por fim, o treinamento físico resulta numa melhora significativa na sensibilidade à insulina. Isso tem uma implicação importante para quando a gente está falando de pessoas que precisam tratar diabetes tipo 2. 90 a 95% de todos os diabéticos têm diabetes tipo 2, que é causada principalmente por um aumento na resistência à insulina. Não há pílula técnica mais eficaz do que o exercício regular para melhorar a sensibilidade à insulina no tratamento do diabetes do tipo 2. Como a gente vê nessa figura aqui, a captação de glicose no sangue durante o exercício pode aumentar até 20 vezes se comparado com repouso. A extensão da captação de glicose vai depender da intensidade, né, dos níveis de insulina e do fluxo sanguíneo
naquela musculatura. O segundo hormônio que desempenha um papel importante no metabolismo de carboidrato e na homeostase da glicose durante o exercício é o glucagon. O glucagon é produzido e secretado pelas células alfa do pâncreas, e a principal função do glucagon é manter a concentração de glicose no sangue. Quando os níveis caem abaixo do normal, como é o caso entre as refeições, quando você faz um jejum e, obviamente, durante o exercício, ele realiza essas funções ativando a degradação do glicogênio hepático, resultando na liberação da glicose recém-formada no sangue. No início do exercício, os níveis de glicose no sangue caem abaixo do normal, pois os músculos em atividade tiram a glicose do sangue como combustível. Essa diminuição de glicose no sangue estimula a liberação do glucagon no pâncreas, do pâncreas. A elevação dos níveis de glucagon no sangue vai ativar a degradação do glicogênio no fígado, resultando na liberação de glicose no sangue. Dessa forma, os músculos em atividade vão continuar tendo uma fonte de glicose como combustível e eventual produção de ATP, desde que os estoques de glicogênio hepático se mantenham. Essa tabela demonstra os efeitos metabólicos de produção e liberação de glucagon e glicose pelo fígado. Como a gente pode ver, a função primária do glucagon é quebrar o glicogênio hepático, fornecendo uma glicose livre para ser liberada no sangue. No entanto, o segundo papel do glucagon é estimular a gliconeogênese no fígado. Essa via permite que o fígado produza glicose a partir de precursores não carboidratos, como aminoácidos, gorduras. Isso é particularmente importante durante exercícios mais longos, quando vocês estão fazendo um longão, um WOD muito longo aí de 40, 50 minutos, porque durante esses exercícios, os estoques de glicogênio hepático vão se esgotando. Isso dá ao indivíduo uma fonte de não carboidrato para a produção de glicose para compensar a diminuição desses estoques de carboidrato. Durante o exercício prolongado, os níveis de glucagon aumentam para aumentar a produção de glicose pelo fígado para corresponder à captação de glicose pelos músculos esqueléticos ativos ali durante aquela atividade, mantendo assim a concentração de glicose no sangue. A gente pode ver que os indivíduos treinados têm uma resposta atenuada no glucagon ao exercício quando comparados a indivíduos não treinados. Esse é o resultado da sua maior capacidade de utilizar gordura e depender menos de glicose no sangue. Então, uma diferença grande de indivíduos treinados e não treinados é que os indivíduos treinados, eles geralmente conseguem utilizar mais gordura em vez de carboidrato. Isso é muito bom, assim, pensando na eficiência daquele exercício, porque a gente consegue retirar muito mais energia através da gordura do que com o carboidrato, porque o carboidrato vem rápido, mas ele disponibiliza pouca energia. A glicose geralmente demora para a gente começar a utilizar, mas um pouco de gordura a gente já consegue ter muito mais energia. Assim, os níveis de glicose no sangue caem menos em indivíduos treinados, portanto, há menos necessidade de uma resposta do glucagon. Resumindo tudo, galerinha, a insulina desempenha um papel importante no aumento significativo da captação de glicose muscular durante o exercício. O glucagon desempenha um papel importante na manutenção de glicose no sangue durante o exercício. E juntos, tanto a insulina quanto o glucagon garantem que o músculo em atividade tem uma fonte adequada de combustível para a produção de ATP. Pensando na nossa prática, galerinha, a gente está falando aí de conceitos bem básicos ainda, mas é importante a gente ter esses conceitos bem sólidos aí para quando a gente for falar dos assuntos mais complexos já estarem com essa base aí bem feita. Então, dessa, dessa aula toda aí, eu falaria para vocês guardarem essa questão da insulina e glucagon, e principalmente da gente poder comparar indivíduos treinados e não treinados, que está mais aí próximo da nossa prática. E lembrando que esses estudos com indivíduos treinados foram com indivíduos treinados em esportes de endurance, em esportes mais longos. A gente não está falando de indivíduos treinados, por exemplo, para levantamento de peso olímpico ou provas muito curtas, beleza? Qualquer coisa estou à disposição, podem mandar uma mensagem para a gente lá no Telegram.